Olá, sejam bem-vindos para a nossa quinta aula do módulo Yoga Sutras de Patanjali. Como eu falei lá no início desse módulo, normalmente cada módulo tem 4 aulas, mas esse vai ser um pouquinho mais longo e, a gente vai seguindo esses estudos do Yoga Sutras de Patanjali e a gente está passando agora para o capítulo 3, que é o Vibhuti Pada, ou seja, o esplendor do yoga, o capítulo do esplendor, da magnificência, que é o que significa Vibhuti, tá? E só para a gente dar uma catalisada do que foi estudado, antes eu voltei aqui nesses 8 passos do Yoga Sutras de Patanjali, para a gente ver o que foi estudado até agora, a gente pontuar alguns elementos importantes para a gente seguir, tá? Mas agora a gente vai estudar versos escolhidos do Vibhuti-pada e, a partir desses versos escolhidos a gente vai fazer em uma aula só esse capítulo 3, que é o Vibhuti-pada, o capítulo da magnificência, do esplendor do yoga, tá certo? A gente vai minimizar aqui como sempre para não atrapalhar. E vamos seguindo aqui. Agora, pessoal, o que a gente estudou até agora aqui nessa ideia do Yoga Sutras de Patanjali? A gente viu os yamas e niyamas, né? Os yamas e niyamas é aquele momento onde há uma cessação da dispersão e a percepção da energia através de um ajuste nos nossos padrões de comportamento, né? Então, cada proscrições e prescrições aqui auxiliam a gente no nosso momento de guardar energia para seguir os outros passos, né? O nosso comportamento, tanto moral e a nossa energia física e mental. Esses dois são os primeiros passos do yoga, eles servem para isso. A gente estudou aqui, também viu o que Patanjali falou sobre posturas, né? E a postura sempre se ocupa em conferir os movimentos corporais, né, na qualidade, na passividade e alerta, né? Isso que ele fala, né? Yoga é asana stira sukha, o asana tem que ser firme e ao mesmo tempo relaxante, ao mesmo tempo confortável. E aí nessa ideia, ele pontua que o corpo deve sim estar ao mesmo tempo alerta, mas analogamente relaxado, né? É o que fala sobre posturas, então ele dedica ali 3, 4 sutras sobre as asanas, e aí a gente sabe que o corpo físico é importante para a gente encontrar uma qualidade de respiração, a gente ir para o passo 4, né? E o passo 4 é o pranayama. Aí o pranayama, ele se ocupa jamais na ideia de revitalização do corpo através da regularização da respiração vital. Aí a gente sempre comete vamos dizer, esse equívoco de achar que a postura é que vai nos dar a força, né, o vigor, aonde, na verdade, aqui no Yoga Sutras de Patanjali, nesse texto, ele pontua que é o pranayama que nos traz a revitalização do corpo, o ajuste da nossa respiração. O nosso corpo, sim, ele tem que encontrar uma condição básica de equilíbrio, mas o que te dá força mesmo, o que te dá força é o pranayama, é o controle da respiração, né? E aí a gente passa por esse momento aqui, que eu gosto de chamar que é o momento da ponte, né? O pratyahara. Aí o praticante de yoga vai se engajar na reeducação dos sentidos, né? E na ativação do cérebro, né? Isso confere aos órgãos do sentido e ao cérebro uma extraordinária sensibilidade. É isso que ele fala em toda a sua pontuação aqui de pratyahara, onde a gente fica mais sensível, fica mais atento, porque existe um recolhimento dos sentidos, né? Existe uma reeducação dos sentidos. Aquilo que era perdido e era levado por impulsos mais primitivos ou impulsos mais grosseiros, ele fica reeducado. Então, com a prática de pranayama, o pratyahara é esse recolhimento dos sentidos, é que nos vai dar condição para entrar na parte mais sutil do yoga, que aí é o Vibhuti Pada, que
se debruça em falar, né? A magnificência, o esplendor está aqui, ó, está nesses 3 pontos aqui, que é o dharana, na concentração, o dhyana, que é o estado de contemplação ou meditação, como diz aqui, e aqui a iluminação, que é o êxtase. A gente viu lá nos primeiros sutras, né, que o yoga tem como objetivo a iluminação ou o êxtase, mas também diminuir o que? Os kleshas, né? As nossas aflições de vida. Aí a gente vai seguir, tá certo? Vamos seguindo, só deixa eu passar aqui esses slides aqui, ó, já começa essa lâmina, a introdução do nosso tema, que é o capítulo 3 desse livro. A concentração dharana é o atrelamento da consciência a um único ponto. E aí é o verso 1, ele já começa o capítulo falando de dharana. Como eu falei para vocês ali, esse capítulo ele vai se debruçar através desses 3 últimos passos, né, do yoga. Aí o dharana é uma consciência, então é muita... A gente traduz dharana muito comumente como realmente concentração, né? Mas é muito mais que uma concentração, uma abertura interna de consciência. Quando tu vai lá e recolhe os teus sentidos, tu começa a observar mais claramente o que há dentro de ti, né? Isso é um estado de concentração. Seria o mesmo assim depois que tu fazer uma aula de yoga, que tu passou por todos os processos de postura, respiração, relaxamento, comer uma maçã, por exemplo. A maçã vai ter outro sentido para ti, porque tu vai estar mais concentrado, mais presente, né? Vai estar mais atento a isso. Então é isso que é a tradução de dharana, tá? Então isso aqui já é uma resposta, já é o que o yoga já vai te dar. Né? Lembra que aqueles passos iniciáticos que eu falei há pouco, que o yama e niyama, asanas, né, posturas, pranayama, controle de respiração, e aí o pratyahara, que é aquele controle dos sentidos, eles são um passo de ida. O dharana, dhyana e samadhi, ele já é o que o yoga vai te dar. O yoga vai te deixar mais concentrado, né? E aí tu vai somatizar essa concentração na tua sadhana. O que é sadhana, gente? Sadhana é a tua prática, né? Tua prática espiritual. Tu ganha concentração e aí concentra em um ponto e consegue aí meditar mais. Vamos lá, a unidirecionalidade das ideias presentes na consciência em relação a esse objeto de concentração é a meditação. Eu acabei de falar ali para vocês, né? Você vai somatizando essa ideia de dharana. Você ganha, sim, um poder de concentração, ganha. Mas se você deixar meio que você não somatizar, não engordar isso, né? Não trabalhar isso com sentido de entrega e de presença, isso vai acabar retrocedendo, né? Tu vai, daqui a pouco vai estar pegado em alguma coisa e vai ter que fazer essas tuas observâncias lá no yamas e niyamas, né? Às vezes fazer um pouco de posturas também, justamente para conseguir revitalizar de novo o teu estado de concentração. E a dhyana, aqui que a gente viu, é a meditação. O que é a meditação? A meditação é um estado de contemplatividade, é a mesma coisa que tu estivesse olhando um pôr do sol ou uma lua, né? Ou uma criança pequenininha assim, bem bonita, que a gente fica realmente em estado de contemplação, né? Não passa nada na nossa cabeça. A gente fica apenas em estado de atenção plena naquele único ponto, é o que ele fala ali, é o objeto de concentração, né? A unidirecionalidade. Então, quando tu vê, né, quando tu tá num estado de concentração, você vê o quê? A beleza que é o ser humano, né? Toda a máquina humana ali é muito bela, é muito linda. Aí isso é a mesma coisa que a gente estivesse vendo uma coisa tipo a gente fosse de foguete agora lá na Lua e visse a Terra, assim, a gente ia ficar realmente em estado de contemplação absoluta, né? Não ia ter nada passando na nossa cabeça. E aí quando tu vê o teu micro-universo interno, você vê que é uma coisa muito contemplativa e muito rica. E aí tu vai querer trabalhar a unidirecionalidade, né? Para quê? Para que você encontre um estado de meditação e de contemplação nisso. E aí ele vai avançar aqui, ó, essa consciência fulgurando com o puro simples objeto, olha só, salvem essa palavra, com o que se esvazia da sua essência, é o que é samadhi. Então, o que é aqui? Tu se funde, né? Samadhi também, muitos autores, eles traduzem como comunhão. Aí você vai lá e se vira uma comunhão com aquele objeto, porque lembra que o yoga é união, né? Então, a nossa ideia de que nós estamos separados
que está ao nosso redor, a gente viu lá nas primeiras aulas desse módulo, que é o asmita, né? O senso do eu, aquele ego que está a todo momento dizendo que a gente é separado, é melhor ou pior. Então esse ego, ele vai nos dando um egoísmo e a gente vai se separando do todo. A ideia de comunhão é a ideia de perceber que o puro e simples objeto, né, tu vai o quê? Trazendo a tua consciência para o objeto e se fundindo, trazendo uma comunhão com esse objeto. Aí que o yoga chama de êxtase. Então tu vai aprendendo qualquer coisa que tu te funde através da tua concentração plena e da tua comunhão, ela é um objeto de iluminação interna. E essa iluminação interna ele chama de comunhão ou samadhi, também êxtase, né? Iluminação. Tá? Deu para entender esses três aqui? Então a prática desses três juntos, ó, é o verso 4. Os três praticados juntos em relação ao mesmo objeto são o que se chama de constrição, que é o samyana. Então ele vai usar, lembra que ele usou involução, né, que são palavras que a gente quase não vê. Então constrição, ele vai estar sempre falando que quando a gente ouvir nos próximos sutras sobre constrição, ele vai estar falando desses três praticados juntos. Então concentração, né? Ele vai falar aqui também de meditação e de êxtase, tá? Concentração, contemplação e comunhão. Aí ele chama de samyana. Quando a gente consegue praticar esses três juntos, a gente chega a um estágio assim de evolução muito grande na caminhada do yoga, na nossa sadhana, né? Na nossa prática espiritual, tá? Da maestria dessa prática, ou seja, da constrição do samyana, né? Que é os três praticados juntos, os três últimos passos do Ashtanga Yoga, tá? Ou fulgurar da sabedoria, o pragnana. Tá certo, pessoal? Então, ele está falando que através desses três processos constantes, né? Então, ou seja, isso demora, né? Isso é um processo aqui, como ele bota no verso 6, isso é um processo gradativo, né? Até a gente conseguir um nível de concentração aceitável, demora um tempo, né? Uma curva de aprendizado. O yoga é muito homeopático, né? É a mesma coisa que a gente tomar um chá de camomila e querer, assim, tipo, já ficar calmo em minutos, né? Não é a mesma coisa que tu tomar um calmante alopático, que em segundos tu já fica calmo. Um chá de camomila, não, tu precisa tomar, às vezes o teu corpo precisa se reestruturar. Dependendo dos teus doshas, tu vai ter que fazer alguma mistura de chá. E aí é uma maneira de eu me concentrar, eu, Kim, falando aqui, e você que está assistindo, é uma maneira diferente, né? Então a gente vai arranjando a nossa maneira de praticar esse Ashtanga Yoga, tá? Que não é uma maneira engessada, assim, é bem fluida, né? A gente trata muito sobre o Yoga da espontaneidade, tá? Saraja Yoga. Agora, olha só, o fluxo tranquilo dessa consciência se efetua através dos ativadores da profundeza na consciência. Tá? Então, esse fluxo tranquilo, ele diz que aí a gente tem que ir lá desenterrar, né, nas profundezas da nossa consciência, no nosso subconsciente. Aí ele vai falar de uns aspectos bem interessantes aqui, que é bem da fala do yoga, através da percepção direta dos ativadores, o samskara. O yoga adquire o conhecimento dos seus nascimentos anteriores. Então, lembra que eu falei para vocês, acho que na última aula, que eu falei que o nosso próximo capítulo é o capítulo dos poderes, né? Dos siddhis, que a gente chama. Siddhis são poderes. Aí, gente, aqui que é o sanskara. O sanskara, se a psicologia chamaria de gatilho, né? Por exemplo, se tem um trauma que tu vê, por exemplo, um carro que você bateu, isso é um sanskara. Você bateu um carro, quando você vê ele, te ativa um pensamento lá no passado, tá? Aí você faz essa percepção direta desses ativadores de consciências, de acordo com a filosofia aqui do Ashtanga Yoga, você consegue ganhar esse poder de perceber nascimentos anteriores. Até porque tem a gente, às vezes, não sei quem está me assistindo pode ser que se identifique, às vezes a gente tem sanskaras, né, que é ativadores de consciência, gatilhos de consciência, que nem são muito explicáveis, né? Então, o yoga é uma doutrina, é uma filosofia, desculpa, reencarnacionista, e ele acredita, sim, que a gente carrega, né, karmas de outra vida.
E aí para queimar nessa. Aí quando a gente tem uma percepção direta disso tudo através ali do que ele chama de constrição, dos três, do Samyana, a gente consegue ter esse poder de perceber os nossos nascimentos anteriores e aí depurar todo o karma, né? A partir do verso 18, esse capítulo é um dos capítulos maiores, ele tem 56 sutras. Eu escolhi uns 22 ou 23, se eu não me engano, para a gente pesquisar, para a gente dar uma olhada, né, nos mais importantes. Lembrando que isso aqui é um estudo, embora seja um estudo que vocês observam que é um estudo bem profundo, mas ainda assim é um estudo introdutório. A gente vai querendo engordar primeiro esse conhecimento, tendo uma percepção já mais literal do que é o Yoga Sutras, para aí no futuro distante a gente estudar todos os Yoga Sutras, tá? Só para relembrar isso para vocês. Agora, a partir de agora, ele vai praticamente falar de poderes, tá? Através da percepção direta das ideias na consciência de outra pessoa, obtém-se o conhecimento da consciência do outro. Aqui ele está falando, né, de um processo meio que de telepatia, né, de tu entrar na cabeça do outro através do teu esvaziamento tão grande, do teu processo de autoconhecimento está tão refinado que tu é capaz de entrar na consciência dos outros. Isso acontece muito, né? Quando a gente é amigo de alguém, conhece uma pessoa, ou que é uma pessoa bem mais sensível. Por exemplo, um músico, né? Você chega perto dela, às vezes não está muito bem, ele já sabe, né? A consciência do outro, ela já te identifica, nossa, estás bem? Não sei, como é que tu sabe? É porque é uma pessoa que já está com um nível de depuração sensitiva bem maior, né? Já consegue praticar a concentração, a meditação e, e a comunhão. Vamos ver aqui o que o autor fala. A percepção ordinária é um processo mediado pelos sentidos. Ordinária, né? O yoga, porém, adquire a existência de uma percepção direta, baseada na identificação consciente do yogin com um determinado objeto. Aquilo que eu falei lá no começo, né? Então, a gente se funde com o objeto, né? A percepção ordinária ela é regida pelo ego, né? A percepção ali onde a gente se funde, ela já é regida por um processo de yoga, que é a união, um processo de depuração e de, de mente tranquila, de samyana. Através da prática da constrição, vamos lá de novo falar de samyana, né? Na forma do corpo, na suspensão da possibilidade de ser percebido, isto é, na interrupção da luz que vai desse corpo até o olho, adquire-se a invisibilidade. Aqui no verso 21 ele está falando mais de poder, tá? Através do samyana, aí você adquire a invisibilidade, tá? Através da prática da constrição, nas forças adquire a força de um elefante. Tá? Aqui ele está falando também que através dessa prática elevada de yoga a gente ganha uma força enorme, né? Concentrado em qualquer objeto, o fulgor das atividades mentais que não levam em si mesmo e tem o poder de iluminar o yogin, adquire o conhecimento dos aspectos sutil, oculto e distante deste objeto. Através da prática da constrição, na roda do umbigo, que ele vai começar a falar de chakra, tá? Então ele vai falar que se você fazer o samyana no umbigo, adquire-se o conhecimento da organização do corpo. Ali quando a gente pratica a meditação, o interessante é a gente realmente focar aqui na prática da, da concentração no chakra do umbigo, né? Aí realmente traz uma certa presença, né, e uma organização física e mental. Através da prática da construção no poço da garganta, está aqui, tá? Então ele vai falar do chakra da garganta, obtém o fim da fome e da sede. Realmente é muito largamente escrito nas escrituras que a prática da regulação do chakra da garganta, a gente trabalha muito a questão da gula, né? Muita questão dessa ideia de que do excesso da comida. E aí o Yoga Sutras fala um pouco da gente sobre isso. Aqui, através da prática do duto da garganta, Kumanadi, o yogin adquire a estabilidade, tá? Segundo o Yoga Bhashya, o duto da garganta é uma estrutura tubular situada no peito, logo abaixo do poço da garganta. Pode ser um dos vários canais de forças vitais que constituem o corpo sutil. Então aqui o autor ele fala que esse
duto da garganta aqui é o coração, é o chakra do coração, né? Tá? Através da prática da construção na luz da cabeça, ele adquire a visão dos adeptos, dos siddhas. Então ele está falando já no último chakra, né? No Sahasrara Chakra. Né? Então ele consegue visualizar os iluminados, aqueles que já conquistaram isso, né? Já consegue fazer um contato direto com essa força sutil. Esses são os obstáculos ao êxtase, mas são realizações no estado exteriorizado da consciência. Através do domínio da respiração ascendente, que ele vai falar dos vayas, o yogin adquire o poder de não aderir à água, lama e aos espinhos, e ao poder de elevar-se acima das coisas. Tá? Então ele vai falar aqui o Udana, isso aqui a gente não estudou ainda muito, que vai ficar mais para o nosso próximo módulo, que são os pranavayus, né? Udana, Samana, Vyana, Apana e Prana. São 5, né? Aí ele vai começar a falar sobre isso. Ó. Desde muito cedo, os yogis descobriram que a força vital, prana, vamos lá, se manifesta na respiração. Tem vários aspectos. Cada um deles, quanto plenamente dominado, é a fonte de um poder paranormal diferente. Tá? Então aqui, através do domínio do prana também, né? Ele falou ali que através do domínio de prana, você ganha um siddhi diferente. Tá? Através desses pranavayus ali. Ó, através da respiração média, que é o samana, adquire-se brilho. Tá? Identificando-se no êxtase como uma bolinha de algodão, o fio de uma teia de aranha ou nuvem, diz que o yogin consegue levitar. Tá? Ao chamado de seres elevados, ele não deve dar margem ao apego e ao orgulho, atento ao perigo de uma nova e indesejada tendência a voltar aos níveis inferiores de consciência. Então aqui ele faz um alerta muito grande, né, de que mesmo o yogin elevado, que já está conseguindo trabalhar esse samyana, que é a prática dos 3 últimos passos do Ashtanga Yoga que a gente estudou ali, concentração, meditação e êxtase, mesmo esse não está livre do apego e do orgulho, né? E aí, quando isso ocorre, ele volta aos níveis inferiores de consciência. Ou seja, quando tu tá lá em cima e cai, né, o tombo é bem maior, né? Tá? Com o alcançar da igualdade em pureza entre o si mesmo, sattva, aqui, né, a gente já estudou os gunas, firma-se a solidão. Aqui ele usa solidão, que é a kaivalya, né? Kaivalya é a libertação da potência da visão. Então esse aqui é o último sutra, tá? Então, através da consciência entre o si mesmo e o aspecto mais brilhoso dos nossos gunas, alcança-se a libertação, alcança-se o Kaivalya, tá? E aí, no caso aqui, esse seria o último sutra, ou penúltimo, ele ia falar sobre a questão dos... Ele ia falar sobre a questão do Kaivalya, né? Que seria o próximo capítulo. Mas a gente vai voltar, tá, gente? A gente vai voltar nesse outro capítulo. A gente vai voltar no Samadhipada, no capítulo 1, para depois estudar o capítulo da libertação, que ele traduz ali como solidão, né? Mas, então é isso. Aqui a gente finaliza esse capítulo, que é o capítulo da magnificência do yoga, o capítulo 3. Vocês observaram ali que existe o Samyana, existe o processo de poderes mesmo, né? Poderes místicos, até bem longe da nossa realidade, mas existem coisas bem palpáveis, como a concentração em pontos vitais, como essa ideia dos pranasvayas, como essa ideia da concentração, da contemplação, né? Da comunhão, são coisas bem palpáveis na nossa prática, tá? Isso, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e namastê.